Bom, pessoal, então vamos lá. Agora nós estamos aqui, você que está me acompanhando já está com o Debian instalado aí na sua máquina, tudo bem? E, bom, essa tela aqui é uma tela, eu vou até maximizar aqui só para vocês terem uma noção. Se vocês estivessem usando, se vocês estivessem instalando o Linux em um servidor, ele iria aparecer assim, entendeu? Iria cair em uma tela preta com duas linhas, né? Isso de certa forma, para quem não está acostumado com Linux, começa a se apavorar, porque o cara não sabe, ué, cadê o mouse, cadê... Ou seja, é isso aqui, você vai cair em uma tela de terminal pedindo login, né? E a partir daqui é o nosso ponto de partida, tudo bem? Eu falo isso porque quando eu comecei a mexer no Linux, né, pela primeira vez que eu instalei um Linux para servidor, né, inclusive foi o Debian, né, isso aqui me assustou, caramba, o que eu faço aqui? Tá, servidor, o que ele mostra aqui? Tá lá, Debian 10, tudo bem? E o servidor, o nome da máquina que eu dei, né? Então o que ele está pedindo? Está pedindo um login, certo? Então é bom relembrar aqui, quantos usuários nós criamos na instalação? Nós criamos o usuário root, tudo bem? Na verdade o root todo Linux tem, e eu criei um usuário chamado Vinícius, então eu posso logar como um desses dois usuários. Então essa videoaula aqui ela vai ser bem curtinha para mostrar a vocês o basicão aqui, o que eu posso fazer aqui nessa parte de login, logout, como é que eu manejo aí o servidor. Então no meu caso aqui eu vou logar aqui como usuário root, tudo bem? Então eu vou botar aqui root, aperto enter e aí ele me pede a senha. Aqui as pessoas geralmente já também estranham uma coisa, que é o seguinte, ó, eu vou apertar aqui várias vezes a letra A e repara que não está aparecendo asterisco, pontinho, nada, certo? Ou seja, ele não exibe aquele monte de asterisco, aquele monte de bolinha assim da senha, tudo bem? Mas ele está digitando, então você simplesmente digita a senha e aperta enter e aí a senha estando correta, ele vai entrar, tudo bem? Então ele dá aqui umas mensagens aqui e finalmente cai no terminal. Então é aqui nesse terminal que a gente vai configurar o nosso servidor Linux, tudo bem? E o objetivo do curso é isso, ensinar vocês a trabalhar aqui. Porque das aulas anteriores eu queria trazer vocês até aqui. Eu quero que você que está em casa me assistindo consiga reproduzir isso aí. Vinícius, nunca mexi no Linux na minha vida, não sei nem onde baixa, como é que instala. Pronto, agora se você seguiu as videoaulas até agora, você está aqui nesse ponto aqui que eu tô, tudo bem? Então você está com uma máquina virtual rodando dentro do seu Windows, né? E sem afetar em nada o seu Windows, então você pode aqui fazer o que você quiser aqui dentro que o seu Windows vai ficar intacto, tudo bem? Então aqui, o que eu posso perceber aqui? Aparece a linha ali, root, arroba, root é o usuário que eu estou logado, arroba, servidor é o nome da máquina que eu dei lá na instalação, tudo bem? Bom, então eu estou logado, a partir daqui eu já posso digitar vários comandos, ok? Como é que eu saio? Vamos supor, não quero mais fazer nada, o que eu faço? Eu dou um comando de sair, tudo bem? O exit, e aí ele sai, e aí você deixa na tela de login. Em geral, quando a gente tem servidores Linux, a gente deixa assim, na tela de login, tudo bem? Então, eu quero mexer no meu servidor, né? Vamos supor que o servidor é uma máquina física mesmo, tá lá no seu data center. Então você entra lá, né? Pronto, loguei, fiz um monte de coisa aqui, terminei, não estou fazendo mais nada, eu não deixo logado, tudo bem? Porque se outra pessoa vier, pode futucar o sistema. Então eu saio e aí pronto, ele cai na tela de login e a próxima pessoa que sentar só vai conseguir entrar se souber o login, tudo bem? Uma outra forma, eu posso usar o usuário que eu criei na instalação, que no meu caso é o Vinícius, né? Vou botar aqui minha senha e aí repara que ele também cai no terminal, só que ali aparece ali Vinícius servidor, né? Servidor é o nome da máquina, Vinícius é o usuário que eu estou logado. Vocês vão perceber o seguinte, tá aqui um sinalzinho de dinheiro aqui, né? Aquele Szinho de dinheiro aqui no final. Quando tiver esse Szinho de dinheiro, significa que o usuário é um usuário limitado, tudo bem? É uma conta limitada. O que significa ser uma conta limitada? Por exemplo, pelo Vinícius não ser o usuário administrador, eu não consigo desligar a máquina. Então, se eu der o comando power off, ele vai dizer que o comando não foi encontrado.
Se eu... mas o PowerOff, ele é um programa que fica dentro do diretório sbin/PowerOff. Então agora eu estou dizendo para ele exatamente o caminho do PowerOff. Então agora ele não vai dizer que o comando não foi encontrado, ele vai achar o programa, mas aí agora ele me deu uma outra mensagem que foi qual? Permissão negada. Então um usuário comum, por padrão, ele não pode desligar um servidor, ok? Apenas um usuário com permissões de administrador, ou seja, o usuário root pode, por exemplo, desligar o servidor, tudo bem? Eu vou sair aqui do usuário Vinícius, tudo bem? E vou entrar como usuário root, certo? Então eu estou lá como usuário root, eu boto a senha do root, e aí eu agora estou como usuário root. Aí repara que não tem mais aquele símbolozinho dinheirinho, aparece o jogo da velha, o hashtag aí, a tralha, né? O joguinho da velha, isso indica que eu estou como usuário root, ok? Então, o que vai acontecer? Se eu vim aqui agora e executar o comando power off, ele vai desligar essa máquina virtual, tudo bem? Então vamos desligar. Então a primeira coisa que você precisa saber é o que? Como é que liga, como é que entra, como é que desliga, tudo bem? Então repara que eu desliguei a máquina virtual. Se fosse um servidor físico, você iria ter desligado a máquina. Vou voltar aqui no VirtualBox, tudo bem? Vou vir aqui no Debian, né? Eu vou inclusive adotar uma prática aqui de ir anotando aqui os comandos que a gente vai estar trabalhando. Então o primeiro comandinho aqui que vocês estão vendo é o Power Off, que é para desligar a máquina, tudo bem? Vou até aumentar aqui, eu vou começar a criar essa prática, porque aí fica bem legal aqui depois para vocês poderem acompanhar, certo? Então aqui, ele está carregando de novo aqui o Debian, tudo bem? Deixa eu até diminuir um pouco aqui, vamos deixar assim no cantinho aqui, que aí fica fácil para vocês consultarem depois. Então, novamente, liguei aqui o servidor, tudo bem? Então vou entrar como usuário root, vou botar a senha do root. Então comando power off, ele desliga a máquina. Se eu quiser reiniciar a máquina, comando reboot, tudo bem? Então reboot, tudo bem? Ele vai reiniciar o servidor. Também é um comando que só o administrador pode executar. Então você precisa ser usuário root ou com permissões de root. Eu vou explicar isso lá para frente para vocês, para eu poder usar o comando reboot, tudo bem? Vamos esperar aqui ele reiniciar. Então já sabemos desligar seu servidor, já sabemos reiniciar o servidor, ok? Agora vem uma questão importante. Por exemplo, eu estou aqui, clicar aqui dentro, né? Eu estou aqui com o usuário Vinícius, tudo bem? Vou entrar aqui como usuário Vinícius, né? Então, como eu falei, o usuário Vinícius ele não consegue, por exemplo, reiniciar a máquina, nem se ele dizer o caminho do programa direito, vai dar permissão negada, tudo bem? Outra questão também, Vinícius, quero limpar a tela, você pode usar o comando clear, ou então você pode simplesmente pressionar Ctrl L. Então vou dar o clear aqui, ó, ele limpa a tela, tudo bem? Ou então eu pressiono aqui Ctrl L, L de limpar, né? Então olha lá, ele limpa a tela, tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Eu quero entrar como usuário root. Pô, o Vinícius não pode fazer nada, eu quero entrar como usuário root, certo? Eu posso sair e entrar como root, ou então posso usar esse comando su espaço traço, tudo bem? Eu botando esse comando su espaço traço, quando eu apertar enter, ele me pede a senha. Que senha é essa? É a senha do usuário root, tudo bem? Então eu boto aqui a senha do usuário root. Eu agora estou logado como root. Tá dando para perceber aí, você que está me assistindo aí, que eu estava como usuário Vinícius e agora eu estou logado como root. Então o comando su traço, ele serve para você entrar a partir de qualquer usuário, você virar usuário root, né? Se eu sair aqui, eu vou voltar para o usuário Vinícius, sair do root e voltei para o usuário que eu estava anterior. Você que é usuário do Ubuntu, você ia falar, de repente deve estar pensando aí, eu lá no Ubuntu dou o sudo su. E aí vem uma questão, o sudo ele não vem instalado por padrão no Debian. Então quando você faz uma instalação do Debian não tem o sudo instalado, você pode instalar depois. Então você que é usuário Ubuntu aí,
ou de outra distribuição Linux que está acostumada a dar sudo, aqui no servidor Linux, se você não instalar o sudo, você não tem o sudo. Então, se você quer fazer tarefas administrativas, você vai precisar estar como usuário root, tudo bem? Estou só abrindo um parênteses para caso você já use esse comando sudo em algum lugar. Se você que está me assistindo não tá viajando no que eu estou falando aí do negócio do sudo, não tem problema. A mensagem não é para você, é para a pessoa que já usa o Linux um pouco aqui, tudo bem? Mas reparem, não existe o sudo, tá? Não é que não existe, tem que instalar, mas não vem por padrão. Então vamos zerar aqui, vamos entrar aqui como usuário root, né? Podia ter dado um SU, né? Traço, né? SU é fácil decorar, é super usuário, né? Super user, né? Então é fácil decorar isso aqui, tudo bem? Bom, então a gente já sabe desligar, reiniciar, eu sei como sair de um usuário comum e ir para o usuário root, né? Eu só queria mostrar a vocês duas coisas fantásticas aí que tem do Debian, e isso aí é uma coisa que é o que me faz assim buscar sempre usar o Debian nos meus servidores, né? Uma das coisas é o consumo de memória dele. O Debian ele é uma distribuição extremamente enxuta, extremamente leve. Então existe um comando aqui que é o comando free, tudo bem? Esse comando free, se eu botar aqui "-b", ele vai me dizer o espaço da memória em bytes. Então eu vou apertar enter aqui e olha o que ele está me mostrando aqui, ó. Memória, a primeira linha ali, memória. Eu tenho 1 GB de memória, então tá ali, ó, 1.035.321.344 bytes. Quanto que eu estou usando? Eu estou usando 61 milhões, tudo bem? E tem livre 903 milhões, tá? Isso aqui pra gente fica um pouco ruim de olhar, tudo bem? E a partição swap eu não estou usando nada, tudo bem? Uma forma também que eu posso usar esse comando é usando "-k". O "-k", ao invés de me mostrar em bytes, ele vai mostrar em kilobytes. Então, repara que é a mesma informação, porém agora está em kilobytes, tudo bem? E se eu botar aqui, vocês já devem estar deduzindo, se eu botar o free-m, ele vai me mostrar em megabytes. Então agora fica muito melhor para a gente poder interpretar essa informação. O que significa aqui, né? A minha memória, ela tem, esse computador está com quase 1 GB de memória, porque a placa de vídeo rouba um pouquinho. A placa de vídeo virtual, ela chupa um pouquinho da memória, igual uma placa on-board aí que a gente vê. E olha só que coisa fantástica, o Debian está usando 58 megas da memória. 58 megas da memória. Só para vocês terem um efeito de comparação, esse Windows 10 aqui, tudo bem que eu estou rodando uma máquina virtual, eu estou rodando o programa de gravação, mas só para vocês terem uma noção, eu estou usando aqui 3 GB da minha máquina, ou seja, seriam 3.000 megabytes, tudo bem? Sendo que desses 3.000 megabytes você tira 1.000 por conta da máquina virtual, então seriam 2 GB. Cara, no mínimo, velho, se você olhar aí o seu Windows aí, ele de bobeira ele vai estar, principalmente o Windows 10 vai estar usando 1 GB, 1,5 GB, tudo bem? O Windows Server também, ele ocupa bastante memória. Cara, uma máquina Linux ocupa menos de 100 megas de memória. Isso aqui é fantástico, isso aqui, o seu servidor fica leve. Eu posso pegar um servidor e encher de máquinas Debian ali dentro, várias máquinas virtuais que não pesam no seu servidor. Isso é uma coisa que eu acho assim fantástico, entendeu? Do Debian, esse baixíssimo consumo de memória, tudo bem? Então o comando free-m ele me mostra o total de memória em megabytes e ele me mostra também na coluna ali usado que ele tá, a quantidade de memória que está sendo usada, tudo bem? E existe um outro comando aqui importante, eu vou limpar a tela para facilitar, que é o comando df-h, tudo bem? O df-h é um comando que agora está me falando informações do HD,
tudo bem? E aí ele me mostra várias linhas. Eu quero que vocês ignorem a maioria das linhas e prestem atenção apenas na linha 3 ali, que é aquela linha que está assim, ó, barra dev barra SDA1. Essa barra dev barra SDA1 é a partição onde está instalado o Linux, tudo bem? Lá para frente a gente vai entender melhor essa nomenclatura aí, barra dev, barra SDA, barra SDB, coisa e tal. Qual o tamanho dessa partição? Tá aí 19 GB, né, aproximadamente, né, quase 20, né? E observem que ele está usando quanto de HD de espaço? O Debian zerado ocupa 1 GB do seu disco, tudo bem? Então, assim, o Debian modo texto, ele é um sistema extremamente enxuto. Ele gasta pouca memória, o processador também fica pouco utilizado, né? Tanto é que essa máquina virtual está só com núcleo, né? E ele ocupa pouco espaço no HD. Então, assim, é um sistema operacional otimizado que você coloca em servidor e parece que não tem nada, né? De fato, a máquina fica totalmente disponível para a aplicação que você vai executar aqui dentro. Tudo bem? Então, por esse vídeo é só. Eu acho que isso aqui já dá para vocês terem uma noção, né? Como é que liga, como é que reinicia, desliga, né? E alguns comandinhos importantes aqui, tá bom? Próximo vídeo vamos trabalhar com manipulação de contas de usuário. Tudo bem? Então, um abraço, até o próximo vídeo.